com saudade de responder perguntas pros caboqueiros e finalmente, depois de um ano, voltamos! Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Bem-vindos de volta ao vídeo que eu respondo perguntas dos caboqueiros. Eu soltei um story no Instagram na semana passada com uma caixinha de perguntas. Eu não expliquei que eu ia responder no YouTube. Eu preferi que vocês mandassem a pergunta sem saber, pra vocês se sentirem um pouco mais livres. Então eu separei as 30 perguntas mais pedidas. Foram um pouco mais de 150 perguntas que eu recebi nessa caixinha. Eu separei as 30 mais pedidas, algumas muito interessantes. E eu deixei o tema livre pra vocês perguntarem sobre profissão, sobre trabalho, sobre livros, sobre vida pessoal. E vocês mandaram perguntas muito maneiras. Então eu vou responder pra vocês hoje. Mas não se esquece de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Faça parte da nossa família e se torne um caboqueiro. Não se esquece de se inscrever pra Spring Read. A Spring Read vai começar no próximo sábado. Então eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês se inscreverem. E também vai estar no card o vídeo de apresentação pra vocês conhecerem melhor a Spring Read, a nossa maratona literária de primavera do Kabuki TV. Além disso, as redes sociais do Kabuki TV vão estar aqui do lado. Tem Instagram, tem TikTok, tem as lives na Twitch. Muita coisa legal tá vindo por aí. Então, se eu fosse você, colava lá nas redes sociais. E o Discord também vai estar aqui embaixo na descrição. O Kabuki Verso é o Discord, o servidor do Kabuki TV. Nesse momento tá rolando maratona extra pros assinantes da Twitch lá dentro. E tá sendo sensacional. Então, não se esquece de correr pra essas redes sociais depois desse vídeo. Bora lá. Eu printei as perguntas e vou ler uma a uma aqui no computador. E vamos lá. Vamos começar pela Isis, que ela me fez a seguinte pergunta. Eu quero saber o modelo do seu teclado. Muitos caboqueiros que me acompanham lá no Instagram viram que eu comprei um teclado da Logitech, que é o MK295. Ele é um modelo silencioso e eu não vou mostrar pra vocês porque eu devolvi. É o quê? Exatamente, eu devolvi o teclado e eu acabei comprando outros dois teclados, enfim, quando eles chegarem, porque foi compra internacional, vai demorar um pouquinho pra chegar. Mas quando eles chegarem eu mostro pra vocês nas redes sociais, ter certeza aí que tá certo. E aí eu conto pra vocês os modelos, mostro tudo bonitinho. Mas eu andei tendo uma crise de teclados porque, mesmo depois de trocar de computador, os teclados que eu tinha da Multilaser bugavam o PC. Assim que eu pluguei eles no computador novo, o bug se perpetuou e aí eu resolvi trocar os teclados e não deu outra, o bug parou. Só que eu acabei devolvendo esse Logitech porque ele é muito grande e eu achei que ele é macio, mas não tanto. E aí me indicaram o teclado famoso, o teclado mecânico, que tem muitos modelos. E em breve eu vou mostrar pra vocês quais são os teclados mecânicos que eu comprei. Só comprei mais de um porque no AliExpress teve uma promoção muito legal e cada um tinha um corpo totalmente diferente. Eu resolvi comprar os dois, mas em breve eu mostro pra vocês direitinho. A Julia Dantas, ela perguntou a minha idade. Eu tenho 28 anos. Muitos de vocês acabam ficando surpresos com isso. Eu não sei por quê. Por que parece que eu sou tão mais nova assim? Mas eu vou fazer 29 anos agora, dia 8 de novembro. Sou de 92. Pois é, Brasil tá até tatuado aqui. A Mariana C. Mara perguntou: você já trabalhou com outras coisas fora da internet? Eu recebi muitas perguntas sobre a minha profissão. Separei até mais algumas aqui pra responder futuramente neste vídeo. Muitos caboqueiros novos chegam, né, pelo Instagram. Tem muita gente lá que não me conhecia pelo YouTube. Então é natural que muitos de vocês queiram saber como que funciona a ideia do Kabuki TV e se ele é meu trabalho. E aí algumas pessoas perguntaram realmente se eu já trabalhei fora da internet. E sim, né, gente? Eu trabalhei em agências de publicidade, eu trabalhei em empresa, escola de marketing, trabalhei como coordenadora de marketing numa rede de hotelaria. Então assim, eu trabalhei muito na minha vida. A Kaeli perguntou se eu vou à igreja. No caso, ela perguntou se eu ainda vou no sentido de pandemia, né, eu acho. E eu não estou indo na igreja durante a pandemia. Eu cheguei aí algumas vezes, 2 ou 3 vezes, com a minha mãe em eventos especiais, mas tá sendo muito esporádico porque nem todo mundo da minha cidade tá vacinado. O que a gente mais fez aqui em casa foi fazer cultos aqui em casa, entre nós 4, entre meu pai, minha mãe, enfim. E aí deu super certo e a gente tava gostando muito. Mas como tá todo mundo aqui em casa vacinado, meu pai e minha mãe já tiveram a segunda dose, eu também, então eles acabam indo pra igreja normalmente aos domingos. Mas eu ainda não tô indo. Eu tô esperando ter mais de vacina, porque a igreja que eu tô indo é muito jovem e a maioria dos jovens na minha cidade, eles ainda não estão vacinados. Aí a Jubux perguntou, né, gente, a minha profissão de fato, né? Tô doida pra saber. OBS, sou nova aqui. Seja bem-vinda, Ju. A minha profissão, gente, de fato, o que tá no meu currículo é comunicadora e publicitária, porque eu sou formada em comunicação social e publicidade e propaganda. Então eu sou publicitária de currículo, também de carreira. Não é à toa
toa que eu coordenei marketing numa rede de hotelaria, que eu trabalhei em agência de publicidade na época do estágio, que eu comecei trabalhando em escola de marketing e coaching também. Então isso tem muito a ver com a minha carreira acadêmica. Mas a minha profissão é produtora e criadora de conteúdo na internet. Gente, foi onde eu me encontrei. Inclusive, eu entrei pra publicidade pra fazer isso, porque eu tinha esse sonho e deu certo, né? O meu maior medo e a minha maior insegurança, e acredito que de muitos criadores de conteúdo literário, é realmente tornar isso possível, se sustentar com os ganhos falando sobre livro na internet. Assim, é possível mesmo, mas é algo que aconteceu depois de 5 anos. Tem que entender que leva-se muito tempo pra isso se tornar possível e ainda depende de como vai ser esse caminho. A Paula Moore, como você começou a trabalhar com isso? Muitas pessoas querem saber como que começou a ideia do Kabuki. O Kabuki, ele começou lá em julho de 2015. Naquela época, eu estava em greve na faculdade. Eu já respondi essa pergunta algumas vezes aqui no YouTube, mas é sempre válido retornar porque tem muito kabuqueiro novo chegando. E assim, desde que eu comecei a fazer vídeo, eu não parei mais. É lógico que tem aquelas pausas de TCC na faculdade, fiquei um mês sem fazer vídeo, rola aquela ressaca literária pesada que eu tive ano passado, início desse ano também, a gente fica um mesinho ali sem postar vídeo, mas eu nunca fiquei sem produzir conteúdo de literatura na internet. Se não tava saindo vídeo no YouTube, eu tava fazendo no Instagram, eu tava fazendo alguma coisa em outro lugar, e desde que o TikTok, desde que a Twitch veio, eu nunca parei também, então eu tô sempre fazendo isso. No início eu fazia por hobby, pra me divertir, mas eu queria crescer, eu fazia as coisas pra crescer mesmo, pra me divertir com isso, e também pra ver isso dando resultado. Eu não queria fazer simplesmente por fazer, então eu fazia levando a sério, o que não deu outra, isso se tornou minha profissão hoje. Mas é muito difícil começar a trabalhar com isso do zero, sem ter o público, sem ter o apoio, não dá pra contar com amigo, não dá pra contar com ninguém, porque é muito difícil, gente. As pessoas, elas não concedem tempo pro seu conteúdo se não tem interesse. Então você tem que buscar quem tem interesse sobre isso. Hoje, eu ainda acho que com uma comunidade tão solidificada, e eu não tô falando só de booktube, eu tô falando de comunidade literária na internet, como tem no Instagram, como tem no TikTok, na Twitch também, a BookTwitch. Eu acho que de alguma forma você vai ser visto. Então acredito que é só você começar mesmo, que aos pouquinhos você vai aprendendo. O meu primeiro vídeo, gente, eu não sabia nem editar. Eu editei assim, muito rapidamente, com aquilo que o moço do YouTube me ensinou, e eu não sabia fazer nada. Hoje eu sei até fazer live na internet, mas assim, é muito gradual. Tanto o crescimento quanto o aprendizado, e vai ter que ter paciência nessas duas partes. A Natália perguntou uma coisa que poucas pessoas me perguntam. Ela perguntou se eu penso em morar fora ou fazer um intercâmbio. E eu tenho muita vontade de morar fora. Só que minha vontade de morar fora, gente, não é pra sempre, tá? A não ser que a gente se case com um gringo, ok? Quero muito, sim, morar fora, mas é uma questão de conhecer, de passar uns 2, 3 meses. Morar, assim, pra ter conhecimento de cultura. Eu não tô falando só de Estados Unidos como muito vem à cabeça, não. Eu tô falando de morar em Europa, tô falando de morar um pouquinho na Ásia. A minha irmã, inclusive, a gente tava conversando ontem sobre Coreia, sobre Japão. Então, assim, é uma coisa que eu não pretendo fazer desesperadamente. São coisas que levam muito tempo de planejamento. Eu tenho outras prioridades na frente. É por isso que não vai acontecer agora. Mas o desejo persiste. E claro, gente, intercâmbio é tudo. Mas eu fico, o que eu vou fazer em intercâmbio? Porque intercâmbio a gente faz quando a gente é estudante ou quando a gente vai pra trabalhar. Eu quero ir pra viver e conhecer os lugares. Então acho que intercâmbio em si não encaixaria tão bem. A Clarissa perguntou qual é o livro que eu gostaria de ler como se fosse pela primeira vez. Gente, por incrível que pareça, eu não tenho muitos livros que eu tenho essa vontade de, tenho vontade de ler como se fosse da primeira vez. É muito pouco. Se você for pensar assim, na verdade seriam alguns livros favoritos, como por exemplo, Evelyn Hugo. Comecei a amar desde da primeira página. Tem também Trono de Vidro. Gostei muito de Trono de Vidro e eu queria reler como se fosse a primeira vez. Alguns livros da Colleen Hoover, alguns livros da Karina Ricci. São alguns livros, algumas séries específicas que eu amo demais. Academia de Vampiros também, que eu gostaria de reler como se fosse a primeira vez pra viver aquela magia. Se eu fosse pra escolher um, eu acho que seria a série Academia de Vampiros. É uma das minhas favoritas. Aí a Tatiana fez uma pergunta que ninguém tinha feito ainda. E é muito legal falar sobre isso, que é conciliar, gente. Como que eu concilio o meu trabalho com o entretenimento na internet? Como eu trabalho hoje com entretenimento, e eu falo isso porque conteúdo na internet é isso, né, gente? É entreter. E eu faço muito isso hoje, eu sinto muito mais na pele quando a gente tá falando de Twitch, fazer live na Twitch. E aí os cabuqueiros tá dentro do Discord, a gente sai da live e vai pro Discord, e fofoca, e posta conteúdo, e faz sprint. A maratona é um conteúdo de entretenimento também. Então é muito difícil pra mim hoje configurar minha cabeça pra eu parar de trabalhar e consumir conteúdo como se não estivesse trabalhando.
vendo. É muito difícil. Até as séries que eu assisto, eu sempre faço a análise assistindo, pensando que se renderia um bom conteúdo. Tá intrínseco hoje em tudo que eu consumo na internet. Até as 3, 4 horas que eu fico passando a feed do TikTok, caçando trend legal pra fazer. Então, é muito difícil. Eu ainda não aprendi. Mas conciliar com um tempo de descanso, aí não tá tendo mesmo, gente. Tá difícil descansar agora em plena Spring Ridge. A Amanda, ela perguntou o que eu acho do novo elenco de Academia de Vampiros. Eu vou deixar as fotos dos 4 aqui. Eu não sei o nome de ninguém, gente, mas eu amei. Eu amei porque a Rose, primeiro, a Rose não é branca. E a Academia de Vampiros é uma série que tem muita gente branca. Na verdade, é só gente branca. E isso é um pouco fora do que a gente realmente deveria ver, porque o conceito histórico dessa série, ela envolve pessoas de várias nacionalidades. A escola é em Montana, mas a gente tem pessoas do mundo todo, né? Tem pessoas russas, tem pessoas da Europa Oriental, enfim. Então, acho que faz muito sentido um elenco mais diverso e eu amei. Gente, eu tô apaixonada pelo Dimitri. Sério, tô apaixonada por ele. E eu tô torcendo pra que seja uma série tão boa quanto os livros são, assim. Realmente espero que volte com tudo. A JL Books perguntou, ou o JL, né? Qual é o melhor jeito pra começar em Bookgram? Porque algumas pessoas têm dúvidas sobre essa questão de começar em determinado canal. Antigamente, eu era uma kabuki que tinha conteúdo centralizado. O YouTube era a minha única forma de trabalho, minha única forma de produzir conteúdo. E eu sentia que o Instagram, que o Twitter, eles eram derivações. Eu pegava os conteúdos e acabava fragmentando, eu diria. Transformava em assunto, em temas, em coisas pra gente continuar conversando sobre isso. Hoje, o conteúdo na internet, ele tá se descentralizando, assim, porque a gente tem muita rede funcionando, além da Twitch e do TikTok. O Instagram, ele tá consumindo muito mais tempo hoje. A gente tem um Discord, que é um servidor, com pessoas que estão ali muito próximas no seu dia a dia, né? Eu acho que são os caboqueiros mais próximos a mim. A gente tem a galera do Telegram, das leituras conjuntas. Então é muito canal, é muita mídia pra trabalhar. Então hoje eu não acho que eu sou apenas booktuber. Inclusive a gente tem uma brincadeira na Twitch que a gente fala que a gente é booktudo. A gente faz tudo hoje em todos os lugares. E isso faz com que o YouTube hoje perca esse poder sobre o Kabuki TV. Hoje eu tenho mais gente, por exemplo, migrando do Instagram pra Spring Ridge do que do YouTube. Então mudou muito esse peso e essa responsabilidade de uma determinada plataforma. Então, com isso, fez com que hoje eu não soubesse mais a centralizar uma plataforma. Então, hoje eu crio conteúdo do zero pro Instagram, assim como eu crio conteúdos do zero para o TikTok, e tem todo o processo de criação de conteúdo pro YouTube também. Então, assim, se você quer criar Bookgram, verifique se ele vai ser o seu canal central, se você não vai pro TikTok, se você não vai pra Twitch, se você não vai fazer nada no YouTube. Então, ele vai ter um peso totalmente diferente das outras redes e você vai ter que criar muito mais conteúdo. Como eu crio conteúdo em muito canal, eu acabo tirando o peso de todas elas e dando devida importância dependendo aí da temática, né? Hoje eu acho que eu gasto mais tempo com o Instagram do que com o YouTube, por exemplo. Mas eu acho que é uma escolha que você vai ter que fazer pessoal, descobrir o que vai funcionar pra você. Mas se você começa no Bookgram, eu acho que você tem que seguir completamente as tendências. Óbvio, não abandone as postagens de foto. Muita gente fala sobre isso, mas eu acho que a gente ainda não pode desistir. Se o Instagram um dia for uma plataforma de vídeo, espero que isso aconteça pra deixar de fazer foto. E aquilo, outras plataformas de fotografia podem vir com isso. Vai abrir um espaço aí pra isso. Então, comece sim fazendo aquelas postagens de foto, a foto dos seus livros. O que você gosta de ler? Comece a compartilhar sobre o seu gosto pessoal. Tudo é sobre experiência, gente. É a partir daí que você consegue formar opinião. O Brendo, ele perguntou se eu namoro. Não, gente, eu não namoro, eu sou solteira. Tem alguém que namora na pandemia, gente? A única pessoa que eu conheci que realmente começou a namorar na pandemia foi a minha irmã. A Anthony Sperry perguntou se eu uso o microfone pra gravar os vídeos. Pra quem não sabe, eu não sei gravar com essas câmeras profissionais, com equipamentos assim. O máximo de equipamento que eu uso é essas luzinhas pra iluminar meu rosto, vocês conseguem me ver. De resto, é o telefone, o iPhone. Antes do iPhone eu gravava com Motorola. Eu não sei gravar com câmera profissional, que são robustas. Pra mim, minha opinião, minha experiência como criadora de conteúdo, eu perco um pouco dessa informalidade que eu carrego nos vídeos. Eu acabo ficando formal demais. Eu me sinto na bancada do Jornal Nacional. Então eu prefiro gravar com iPhone. Então é por isso que eu sempre tenho que pegar o computador pra fazer conteúdo, gravar vídeo, responder pergunta,
pergunta, lê tag, porque meu iPhone tá aí segurando vocês, ok? E o microfone é do iPhone mesmo, eu acho que já é o suficiente pra vocês me entenderem. A Regina perguntou algo que já tinha perguntado antes, mas de uma forma um pouco diferente. Se eu trabalho só com internet ou tenho um outro emprego. E aí é onde eu conto pra vocês que em janeiro de 2019 eu fui demitida, eu trabalhava aqui em Balneário numa rede de hotelaria, enfim, muito legal. Um dos melhores hotéis da cidade, eu tava como a única pessoa do marketing naquele lugar, só que eu tava sendo muito sobrecarregada. E aí, gente, em janeiro, dia 28 de janeiro, eu fui demitida sem justa causa e tudo mais. Eu peguei o FGTS, peguei as multas, voltei pra casa, não recebi seguro-desemprego porque era meu primeiro emprego como CLT. Nos outros empregos eu tinha trabalhado em modos diferentes e com o CLT só por 9 meses eu não consegui pegar o seguro-desemprego e 60 dias depois veio a pandemia. Aí bateu aquele desespero, porque a princípio eu fiz o quê? Eu decidi trabalhar com o Kabuki TV como fonte de renda, mas eu achava que a pandemia ia prejudicar esse trabalho, né? Que ia prejudicar as vendas. E pelo contrário, gente, tudo disparou muito rápido. E no final, essa demissão lá em janeiro de 2019 foi uma benção disfarçada, assim. Eu acho que eu acabei crescendo muito com o canal, amadurecendo muito o conteúdo. De lá pra cá eu cometi erros, mas esses erros, eles acabam nos amadurecendo muito, assim. É muito rápido a forma como a gente aprende cometendo erros. Tudo mudou muito rápido por conta da pandemia no Kabuki TV. Não só na forma de crescimento do conteúdo, como as outras redes sociais começaram a trazer muito retorno também, não só YouTube. E também, gente, o crescimento com vocês, o relacionamento mais próximo por conta do isolamento social, que trouxe coisas incríveis também. Pra mim, foram só benefícios. Aí, a Manu, ela perguntou uma coisa que algumas pessoas estão perguntando no Instagram e eu resolvi trazer pra cá pro YouTube também, que é sobre o meu suporte do Kindle que ela tá querendo. Enfim, eu comprei um suporte de celular na Amazon. Isso aqui, ele é alto assim, você pode diminuir. Enfim, no final você pode guardar ele. Acho que você guarda ele de alguma maneira. Você guarda ele no final assim. E ele, na verdade, é pra celular ou pra tablet. Eu falei, não é possível que pra Kindle não vai funcionar. E realmente, assim, funcionou muito. Ele aguenta o Kindle muito bem, aguenta mais do que tablet. Isso aqui eu acho que fica muito sambando se for muito pesado. Eu tenho Kindle Oasis, que é o maior Kindle, né? Gente, funciona muito. Normalmente, quando eu tô lendo na mesa, que eu utilizo esse suporte, eu coloco um calhamaço embaixo. Ele fica muito pertinho do meu rosto quando eu tô sentada. Ele fica praticamente assim, ó. E aí, gente, a tendinite foi com Deus. Eu tava com muita dor por causa da quantidade de forma que eu tava segurando o Kindle. Isso tava acabando com essa base aqui. E aí, eu resolvi comprar isso. E aí, foi com Deus mesmo. Eu parei de sentir dor no punho, porque quase sempre eu tô lendo mais na mesa do que na cama, na cadeira. Não deu muito certo aí. Eu comprei na Amazon, acho que foi R$20. E eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, mas tem outros mais baratos também. Tem os de R$9, se vocês quiserem. A Milena, ela fez uma pergunta incrível, que é: seu começo na internet, ele foi complicado? Tem muitos prós e contras de viver de internet, né, gente? Tem muita vantagem, como ficar em casa, mas tem as complicações. Agora, imagina pra uma pessoa que tá começando. Como eu não vi o Kabuki como um trabalho fixo, eu falava, eu quero muito crescer, eu quero falar com muitas pessoas, eu quero construir realmente uma família. Eu pensava muito nisso. E até chegar aqui, foi muito assim, gente, muito tapa na cara. Assim, a gente comete muitos erros, sabe? Porque ninguém é perfeito. Então, no final das contas, quando a gente tá no início, é pior, eu acho. Eu acredito, assim, fielmente. Mas, ao mesmo tempo, no início, quando a gente é muito pequeno, a gente é muito iniciante, qualquer coisa que a gente vai errar vai impactar menos, né, também. Então, tem prós e contras, assim. Eu posso dizer que eu tive o melhor começo de BookTube que eu conheça, porque eu cheguei numa época que faltava 1 ano e meio pra crise chegar. E a gente tava na época de ouro do BookTube. O BookTube tava começando a crescer, tinha muitos canais, tinha centenas de canais trabalhando junto, assim, nos eventos. Os livros eram mais baratos, então a gente consumia com mais facilidade. As pessoas que nos assistiam consumiam com mais facilidade também. Então era muito diferente, a gente crescia de um jeito, assim, era muito incrível, assim. Mas eu acredito, sim, que dá pra fazer. E eu tinha amigos iniciantes. Eu acho que o lance é sempre você nunca estar sozinho. Sei que é difícil você encontrar pessoas em quem confiar, mas eu encontrei pessoas maravilhosas, booktubers iniciantes mesmo, como o Paulo, na época, tinha o Vi tinha 1 ano e pouquinho de trabalho, a Thaís, do Pronome Interrogativo, tinha outros amigos também, que hoje nem estão mais no BookTube, mas que na época, gente, foram pessoas que me apoiaram emocionalmente também, porque a gente vai trabalhar com livro,
a gente vai fazer esse negócio de evento, de falar sobre livro na internet, e aí um começa a consumir o conteúdo do outro, é uma rede de apoio mesmo. Então, pra mim, eu tive um bom começo. Um melhor começo que eu poderia ter, eu tive, porque do jeitinho que foi muito especial. A Letícia, ela perguntou, você pretendia exercer que profissão antes de começar a trabalhar com a internet? Pra quem não sabe, antes de me formar em publicidade e propaganda, eu fiz a biologia, né? A faculdade de biologia. Eu tava no 5º período quando eu saí. Então, assim, eu queria, na verdade, ser médica. Em 2010, eu ainda queria muito ser médica. Eu queria fazer medicina. Fiquei focada que eu queria fazer obstetrícia, que eu queria fazer parto. Eu era muito boa com isso, que eu achava que ia ter um aporte muito legal pras mulheres. Eu pensava desse jeito. Só que eu vi que não era tão fácil e eu não conseguia tirar notas tão altas assim em matérias essenciais para entrar numa universidade pública. Então, no final das contas, eu fui mirrando esse sonho aos poucos. Assim, eu não sei o que seria se eu tivesse passado, se eu fosse tão boa assim, eu não sei. Mas, no final das contas, eu acabei mudando pra biomedicina. E aí, quando eu vi que biomedicina também não ia rolar por muito pouco, eu acabei pegando a biologia. Porque eu descobri que quem faz biologia consegue fazer exatamente o que a biomedicina faz. É só uma questão de mudar um pouquinho o caminho, mas no final é o mesmo. Só que eu entrei pelo SISU. E, na época, quem entrava em matérias como biologia, história, geografia, física e química, pelo SISU, no Enem, nas universidades públicas, não fazia o modo bacharelado, fazia o modo licenciatura. E você não conseguia fazer transição de bacharel para licenciatura, porque, na verdade, tecnicamente, você tá fazendo a mesma coisa que um bacharel faz, você só faz matérias a mais. Você faz a mesma iniciação científica, você faz as mesmas matérias de laboratório, só que eu queria laboratório, eu não queria ensinar. Só que a vida me empurrou pra licenciatura. E tava lá eu, 1º período, 2º período, 3º período, aprendendo matérias de psicologia, de pedagogia, pesquisa e prática de ensino, quando eu queria estar que nem meus outros amigos do bacharelado, só fazendo iniciação científica. E aí isso mirrou um pouquinho o meu sonho, aí foi quando eu desanimei total. No 4º período, eu já tava determinada a fugir da faculdade de biologia e ir pra outro curso. E aí eu tava com medo de qual curso eu ia. Ia pro jornalismo ou pra publicidade. Só que naquela época, a época de ouro do Booktube já tava rolando. E a maioria dos Booktubes que eu consumia eram publicitários. E eu comecei a pesquisar sobre publicidade e falei, é aí que eu quero me achar. Não deu outra, deu super certo. Fui uma ótima aluna em publicidade, meu TCC foi incrível. E no final deu tudo certo e eu tô aqui. Então é isso, de médica a Booktube, quem mamou. A Leituras Infinitas perguntou se eu tô vendo cultos online. E é bem raro, porque os cultos online, eles acontecem em horários que eu tô sempre na Twitch. Então é muito mais fácil eu consumir conteúdos que já estão gravados do que os online, assim. É bem raro mesmo. Normalmente eu consumo conteúdos vastos, você não precisa assistir nenhum culto ao vivo, gente. Tem muitos cultos gravados, tem outros shows bem legais também que você consegue assistir pra criar o seu momento ali. Então acho que eu acabei optando por ser mais livre nesse negócio de consumir conteúdo de culto. Eu acabei ficando com os gravados mesmo, que aí eu consegui assistir de qualquer igreja, gente. Eu não precisava assistir só das que eu tava indo, ou até mesmo daqui da cidade. Eu assisti até de outros lugares do país, assim. E aí a Leituras Infinitas perguntou se eu faço devocional todos os dias. Devocional todos os dias é bem raro. É mais assim, é quando eu tô muito livre. No caso, é final de semana. Meado de semana eu faço quase sempre, assim, à noite. Mas final de semana é bem mais difícil fazer de noite, eu faço mais de dia. E aí eu uso um aplicativo muito legal, que é o YouVersion, que ele é um aplicativo de Bíblia online, só que ele é um aplicativo de devocional. Então ele tem planos, onde você consegue selecionar por tema. Se você quiser ler sobre medos, sobre ansiedade, se você quiser ler uma história da Bíblia mais pelos fatos históricos. E é bem legal, dá pra você ler temáticas sobre mulheres, né? Enfim, é muito legal. E eu recomendo pra quem gosta. O João, ele fez uma pergunta muito legal. Você às vezes se sente na obrigação de ler pra produzir conteúdo? É uma pergunta muito pertinente nos vídeos de pergunta aí dos booktubers, de quem tá respondendo pergunta na internet sobre livro. Quase sempre tem esse negócio de leitura por obrigação. Gente, vocês nunca vão me ver lendo um livro que eu não queira ler, tá? Nunca pense que isso vai acontecer comigo. É algo que eu aprendi a lidar. Como que eu aprendi a lidar? Quando eu fecho um conteúdo, um livro pra ler, pra ver se vai aprovar, pra poder fazer divulgação, que são os livros que tem prazo, normalmente eu faço uma filtragem bem grande, tem várias questões por trás, enfim, que não cabe aqui ficar falando os detalhes, porque é muito tempo, demora demais. E aí, gente, eu vou selecionando os livros que eu quero realmente ler. Por que eu trabalho muito com autor nacional que fala mais de romance? Porque eu sei que é um livro que eu vou ler rápido, que eu vou gostar, que vai me prender. Então, por isso que é muito mais fácil vocês me verem indicando romance. Quando é fantasia, vai depender da fantasia, vai depender da editora, da autora que tá lançando, enfim. Também tem outros quesitos. Então, é por isso que eu não leio por obrigação. E aí tem as leituras conjuntas, que foi eu que construí. Então, aí são prazos que eu preciso determinar para as minhas leituras, mas já não é por obrigação. Como o Clube dos Corvos, como a saga Outlander, que, meu Deus, é perfeita. Tá demorando pra sair a leitura do 3º livro, porque é um livro
muito grande que aconteceu no meio da Spring Read. Então, assim, são eventos que são difíceis por conta de data, mas eu nunca me senti na obrigação de ler. Mas não significa que não haja a pressão de ler muito livro para produzir muito conteúdo na internet. Mas eu acho que não é saudável, eu acho, Karine, não seria saudável para mim ficar forçando essa quantidade absurda. Esse ano eu vi que a média de livros que eu leio por mês é de 5 livros. Para uma pessoa que faz live, que faz conteúdo no Instagram, faz conteúdo no TikTok, faz vídeo no YouTube, pra mim é suficiente. Óbvio que teve mês que eu li 9, óbvio que teve mês que teve só 3. É óbvio, gente, tem meses ruins e meses bons. Eu, por exemplo, acho que o mês de agosto ia ser maravilhoso e eu falei, eu li só a metade da minha TBA, mas porque eu estou construindo a Spring Read. Então eu ainda continuei produzindo conteúdo. Então acho que você tem que pesar o que é mais importante pra você. Você vai ficar lendo demais e fazendo pouco conteúdo sobre isso, ou você quer produzir conteúdo de acordo com aquilo que você realmente tá lendo. Eu opto por equilibrar, porque se você ficar lendo demais, gente, você vai ficar com pouco tempo pra produzir conteúdo na internet. A Hello.VSP perguntou, quando tem muita coisa pra fazer que não envolve ler, aí foi quando ela falou, como que eu incluo a leitura no meio? Eu tenho meu cronograma, meu mapa de leitura, que eu coloco a quantidade de páginas do mês que eu tenho que ler, e aí eu divido pela média de dias. Hoje, esse mês eu vou ler 1.200, 1.500 páginas. Então eu tenho que cortar lá a quantidade de páginas mínimas que eu tenho que ler no dia. E é assim que eu consigo parametrizar quais livros eu consigo ler em determinada semana. Só que sempre tem a leitura que entra de última hora, ou às vezes é uma leitura acumulada, que acaba modificando esse mapa. Mas eu consigo determinar que hoje eu consigo tirar noites pra ler, e eu consigo tirar noites pra trabalhar, fazer conteúdo, como agora. Agora é um domingo à noite, e eu tô gravando vídeo agora, são 9 horas da noite, e daqui a pouquinho, lá pra meia-noite, eu vou começar a ler o meu livrinho. Então eu consigo ir organizando a cada 4 dias, determinando certinho realmente como que vão ser essas leituras. Gente, é um pouco difícil, assim, você vai se enrolando se não tiver muita disciplina de organização. Mas eu tenho conseguido lidar até o momento. A Amanda Delane Santos perguntou quais são os produtos de make que eu uso no meu dia a dia. Quando eu tava em 2019 com bastante espinha, eu usava muita base, assim, demais. Aí depois que eu tomei Rakutan, e hoje eu não tenho mais espinha, eu uso mais pó. Vocês me veem com muito blush, que eu gosto muito de blush. E olho, assim, eu faço muito delineado. E hoje, com esse negócio de filtro, gente, não precisa carregar tanto a maquiagem, porque senão fica muita maquiagem carregada e muito filtro. Mas quando eu vou gravar, como hoje, eu passo a base. Eu aqui tô com um pouquinho de base, dá pra perceber. Mas quase todo dia eu tô com pó, blush e maquiagem no olho. Aí, I am Nessie perguntou se eu gosto de dark romance gênero. E se sim, qual é o melhor que eu li até o momento. Gente, eu descobri que dark romance é uma literatura, um gênero, que ele é muito famoso, que fala sobre mafiosos e tudo mais. Então, assim, eu já li alguns dark romances, sim. O meu favorito, eu amo demais e que tem filme, é A Morte de Sarai. Eu amo esse filme. Ele é um filmezinho em si, ele tem seus defeitos, mas eu gosto da adaptação porque ele é bem fiel. E eu acho que o livro é muito bom, assim, o livro ele tem uma profundidade maior do que o filme, óbvio, mas ele é muito bom e eu gosto tanto do 1 quanto do 2, mas não é um gênero que eu leia muito, mas eu quero ler alguns livros dark romance, como por exemplo Nebulosos, da autora Tai. Eu não sei sobre o nome dela, mas tá no meu Kindle já. O Punk 57, que também é da Penélope Douglas. E aí a Penélope Douglas é uma autora de dark romance que eu quero ler. Eu quero ler outros livros dela, além desse. Me indiquem livros dark romance aqui nos comentários que eu quero ver o que vocês acham seus favoritos aí, pra quem gosta. Só que, gente, dark romance é um gênero muito polêmico. Então eu tenho medo, particularmente eu vou compartilhar aqui uma insegurança, de acabar recomendando demais dark romance pra vocês. Porque tem muitas questões por trás pra se ler. O público dark romance, ela tem uma mentalidade diferente, lida com isso de uma forma diferente. Então ficar trazendo um monte de conteúdo sobre mafioso, estou ainda aí questionando até onde eu vou consumir esse gênero. Porém, eu amo demais. Eu tenho meu livro favorito, sei qual é a autora que eu quero consumir a princípio. A Lorena _MDR perguntou se eu moro com os meus pais. Sim, eu moro com os meus pais. A gente é carioca, todo mundo aqui em casa é carioca. A gente morava em Nova Iguaçu e aí eu morava em Niterói por conta da faculdade, longe deles. E aí quando me formei, eu voltei pra casa. Aí a gente ficou só 2 meses em Nova Iguaçu juntos e nos mudamos pra Balneário em março de 2019. E aí eu, os meus pais e a Jéssica, que é a minha irmã mais nova, que vocês já viram por aqui algumas vezes. Mas quem me segue no Instagram, na Twitch, conhece mais a Jéssica. A Operação Livros perguntou qual é o meu propósito de vida. Eu acho que eu já tô cumprindo, pelo menos um
um começo dele. Na verdade, o que eu mais queria na minha vida era trabalhar com literatura na internet, não só como produtora de conteúdo, como leitora, como também autora. Eu quero finalmente, gente, me organizar pra fazer o meu primeiro rascunho e terminar o meu primeiro livro. Eu já tenho muita coisa escrita por muitos anos dentro de pastas e mais pastas que estão guardadas aí nos meus arquivos de baú, mas eu quero finalmente sentar pra terminar aquela história que tá no meu coração plantada agora. Só que é muito difícil, porque eu leio muita coisa, eu preciso fazer muita coisa, então eu vou ter que abrir mão de alguma delas. Eu ainda tô pesando e considerando o que vai ser, ok? Mas o meu propósito de vida é esse, gente, é falar de livros e provar que eles são, sim, catalisadores para mudança de mundo a partir do momento que eles transformam as vidas das pessoas. E acho que já estou conseguindo cumprir esse propósito, sim. Só que através dos livros de outras pessoas. Eu quero também provar essa minha teoria de que ela é real através dos livros que eu escrevo também. A Bruninha, ela elogiou meu delineado e ela achou maravilhoso. E aí eu queria aproveitar para poder indicar para vocês o meu delineador, que é um delineador líquido. Eu não sei mexer com delineador de caneta ou delineadores em gel, que é o delineador líquido da Make Me, que é o da Boticário. Eu sempre compro uma vez ao ano, ele dura um ano nas minhas coisas, na minha maquiagem, no meu rosto. E normalmente ele não sai porque ele é prova d'água. Eu comecei a usar o produto quando eu fui pro show do BTS em 2019. E aí eu comprei meu primeiro delineador à prova d'água e desde então eu não parei mais, porque é muito fácil de aplicar e ele fica o dia todo na pele. Tem gente que não gosta porque ele é muito brilhante, né? Tudo bem que eu tô com bastante glitter aqui agora, então nem dá pra ver porque eu tô com muita sombra preta no rosto hoje, mas ele é maravilhoso, eu sou muito apaixonada. A De Camila Cruz perguntou como não procrastinar se você trabalha em casa. Eu vou falar uma coisa, o único momento em que realmente eu procrastino é quando eu estou lendo. Eu demoro muito pra começar a leitura, ou quando eu tô fazendo, eu termino um capítulo e eu paro pra ir fazer alguma coisa, eu demoro 1 hora ou até 2 pra voltar. Porém, a única coisa que eu procrastino, eu não procrastino com produção de conteúdo, eu não procrastino com comercial, porque o Kabuki TV tem uma parte do comercial que vocês não veem, que toma muito meu tempo. Então, no final das contas, é mais uma questão de disciplina. Mas, gente, eu não vou ficar romantizando aqui, falando que, ai, é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Ai, se você trabalha com o que você ama, você não vai procrastinar. Não é verdade. A partir do momento que se torna um trabalho, se torna um emprego, você tem obrigações a fazer, sabe? Você tem tarefas a cumprir, prazos determinados, porque você é seu próprio chefe e aí você que tá se cobrando. Então, não é tranquilo, não é lindo, não é maravilhoso, tá? Tem dias que é estresse total, tem dia que eu tô arrancando meu cabelo, tá? Que eu tô andando pela casa e meus cabelos estão caindo. Tem dia que você não toma um sol, porque você não conseguiu sair, não conseguiu olhar na janela. E assim, gente, é difícil. O home office tem uns lados bem ruins mesmo. Mas, no final das contas, colocando a balança, é gratificante, eu ainda prefiro o que eu tô fazendo. E o Fael_RD12, ele perguntou qual é a coisa mais difícil do trabalho pra você. Do meu trabalho como produtora de conteúdo literário, gente, é o hater. Assim, eu sei lidar bem com hater, sei lidar bem com comentários ruins sobre mim, xingamentos. Gente, mas eu não tô sozinha nessa. Todo produtor de conteúdo que impacta de alguma forma dentro do seu nicho tem pessoas incríveis, maiores do que eu, menores do que eu, tem. Então é natural, enfim, a gente tá na internet se expondo e vai ter pessoa que não vai com a minha cara. Não gosta de mim por causa da minha cara, entende? E faz tudo sentido, porque tem pessoas na vida que eu bato a cara também não gosto. Então tá natural, é natural isso. Mas é ruim, não é fácil, é a pior parte. E eu fico mais doída, não é quando é comigo, é com amigos meus. E aí, gente, é complicado. Você não quer entrar na briga pra defender ninguém, gente. E eu tenho esse negócio, esse senso de querer sempre defender aquela pessoa que eu gosto, que eu entendo, que eu conheço intimamente. O que me consola é que normalmente as pessoas que estão xingando, criadores de conteúdo, normalmente não são pessoas que conhecem tão bem o conteúdo assim. Pelo menos na minha realidade Kabuki TV, o que eu vejo são comentários de pessoas que dá pra ver que não me assistem há muito tempo. E aí vem que eu tenho uma determinada opinião, mas essa é uma opinião que eu tinha em 2015, que eu tinha em 2016, 2017. É bem assim, tudo bem, a pessoa não viu eu amadurecendo, a pessoa não viu eu mudando minha opinião. Tá tudo bem, tem. Eu sempre acabo focando no lado gostoso, que é o carinho, que é a relação familiar e íntima que eu tenho com os cabuqueiros que me conhecem, sabe o que eu faço e por que eu tô aqui. E aí isso acaba sendo muito mais forte, muito mais vantajoso, que são as coisas boas. E aquilo, gente, é sempre minoria e uma minoria muito pequenininha mesmo. E eu coloco na balança o que é mais importante, o que pesa na minha vida. Eu ignoro as coisas ruins e tento lidar com o resto da forma que eu consigo de melhor, gente. Tem dias que vai ser bom, tem dia que vai ser ruim, mas é uma questão de amadurecimento mesmo e terapia. Bem, amores, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que eu compartilhei muito de vida pessoal e de trabalho.
trabalho também. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma outra pergunta que não foi citada aqui embaixo, você pode colocar aqui nos comentários, que se der eu tô respondendo. E muito obrigada a todo mundo que mandou essas perguntas. Eu tentei responder muitas perguntas repetidas até, as mais repetidas estão aqui. E se você mandou pergunta, mas não teve uma resposta, não fica triste. Eu tenho certeza que a sua pergunta de alguma forma pode ter sido respondida aqui nesse vídeo ou será respondida num conteúdo próximo, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, no TikTok, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esquece de dar joinha, se inscrever no canal. É muito importante lembrá-los que a Spring Read tá chegando. Então não esquece de assistir o vídeo de apresentação da maratona que eu vou deixar aqui nos cards ou clicar aqui embaixo para assistir o vídeo e também se inscrever na maratona. Além disso, não se esquece de utilizar os links do Kabuki TV da Amazon, porque assim, gente, você para de dar dinheiro pro Jeff Bezos, que tá curtindo a aposentadoria dele lá na lua, e abençoa o trabalho da Kabuki TV, que ainda tem muito boleto pra pagar na vida. É isso, meus amores, eu tô indo, mas eu volto. Big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!